Fechamento do texto. O que é? Como se faz? Do que se alimenta? Onde vive? Hoje. No Globo. Roda a vinheta. Fechamento do texto, gente. Fechamento do texto é o último período do texto. Ele serve apenas para dar estrutura e não para dar conteúdo. Pelo amor de Deus, cara pálida, já viu um monte de modelinho de redação internet afora que decide terminar todo o texto com Platão. Sendo que senhor Platão nunca apareceu no texto. Então assim, você passa 30 linhas, ai meu Deus, coloca, não coloca, coloca, não coloca, coloca. Aí tu coloca lá no final, meu face. Ou você coloca na introdução e nos desenvolvimentos, ou você não coloca informação nova no fechamento. Porque o fechamento serve apenas para dar estrutura e não conteúdo. Escreve aí pra mim, Alex. Fechamento é estrutura e não conteúdo. Beleza. Pensa comigo numa Olimpíada. A Olimpíada tem a cerimônia de abertura e a cerimônia de encerramento, por exemplo. Não há medalhas distribuídas ali, porque os jogos mesmo acontecem entre as duas cerimônias. Então é mais ou menos isso. Elas servem mais para embalagem, né? Isso que o fechamento faz, assim como a introdução, é a embalagem do teu texto. O conteúdo já foi dado. E se convencionou no Enem nos últimos anos que o fechamento é uma frase com um viés otimista, projetando, né, um Brasil melhor, projetando um cenário melhor. Gente, isso tudo é meio que um faz de conta, né? Porque o Brasil tá cada vez pior. Mas a gente projeta um cenário melhor, entendeu? Bonito. Projeta um futuro melhor, um futuro em que aquela proposta de intervenção que eu pensei está sendo posta em prática e aquele problema do tema está amenizado ou está solucionado. Então o fechamento do texto é uma frase curta com um viés otimista, projetando um futuro nacional sem o problema do tema. E há duas formas de fazer o fechamento. Uma, retomando um repertório que eu dei na introdução ou em um desenvolvimento. E a segunda é enfatizando o tema, enfatizando as palavras do tema. Vamos ver um exemplo de cada uma? Vamos ver a redação do Daniel Gomes, de Fortaleza, Ceará, que tirou 1000 em 2019. Só peguei aqui, gente, a introdução e o fechamento. Então, pulei toda a redação, D1, D2, toda a conclusão, só peguei o último período da conclusão, beleza? Ele começa. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade do Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas, blá blá blá. Vai. Cine Hollywood, ok? Trouxe isso no início, bem no iniciozinho, começou a redação com isso. Fechamento lá no final. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Então é aquele fechamento circular que eu retomo um repertório que eu trouxe no início da minha redação. Eu gosto, dá certo, tem muita redação nota 1000 que fez isso e eu aconselho, inclusive, vocês retomarem esse repertório da introdução. A outra maneira é enfatizando as palavras do tema. Então vamos ver a redação do João Pedro Bonfim, de Vitória da Conquista, na Bahia, que também tirou 1000 em 2019. Na sua origem, o cinema era um mecanismo de registro de momentos significativos e tinha cunho científico, mas pouco antes do início do século XX ele foi apresentado ao mundo como além do entretenimento, uma arte ao longo dos anos ganhou força, enfim. Ele vai até trazer um repertório ali do Mickey Mouse, mas ele começou definindo, né, o que era cinema. E lá no final, o fechamento dele diz o quê? Ao fazer isso, a proposta de intervenção que veio logo antes, o Brasil conseguirá, por fim, democratizar o acesso aos filmes. Então ele enfatizou o tema democratização de acesso ao cinema no Brasil, né? Trouxe aqui no fechamento de novo essa embalagem que vai enfatizar e reforçar. É um bom momento para eu trazer novamente as palavras do tema. E por fim, nós temos a redação da Lívia Ribeiro, que eu só peguei a conclusão. A Lívia Ribeiro, queridos, ela não fez fechamento, um fechamento muito claro. Inclusive, essa conclusão dela tem um período só. É um parágrafo frasal que a gente chama, certo? E tá lá nas redações nota 1000. Por quê? Porque um parágrafo frasal não desconta e porque também podemos fazer uma redação sem fechamento.
né? Como se isso tudo fosse o nosso fechamento. A Lívia, ela vai dizendo ali, ó, incentivando assim a democratização das artes cinematográficas. O final do período dela é o fechamento, mas ela não separa um período específico para isso. Também pode, mas eu não aconselho. Eu aconselho que vocês façam um fechamento com um período curto, simples, retomando ou o repertório ou o tema. Te ajudei, cara pálida? Te ajudei? Então me ajuda, dá o teu joinha, se inscreve no canal, aquele blá 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 que você já sabe. Ó, meu Instagram tá por aí, tem um monte de conteúdo de redação lá, ativa as notificações. Um beijo!